Olá, a PEC da Transição estabeleceu prazo até agosto desse ano para que o Executivo apresente ao Congresso um projeto de lei com as novas regras que devem substituir o teto de gastos, que foi criado em 2016 e que limita o crescimento do gasto público somente à variação da inflação do ano anterior. E foi protocolado aqui na Câmara um projeto de lei complementar com o objetivo também de estabelecer um novo arcabouço fiscal para o Brasil em substituição ao teto de gastos. O autor do projeto, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou a proposta como uma contribuição antecipada ao debate sobre qual deve ser a âncora fiscal do país. E é com ele que nós conversamos nessa edição do programa. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Prazer estar aqui no Palavra Aberta de novo. Obrigado. O senhor se antecipou aí, apresentou uma proposta aí de um conjunto de regras fiscais que vão substituir o teto de gastos. O senhor poderia começar nos falando aí dos princípios básicos aí da proposta. Sei. Com o maior prazer, Fernando. Mas antes, só esclarecer por que eu apresentei. Perfeito. Né? Primeiro porque o governo, de certo modo, está encontrando ali algumas divergências de apresentar entre as suas diversas correntes, né, de pensamento, de apresentar uma proposta consensual. Então, eu peguei ali um pouco o que eram as discussões que estão acontecendo já há algum tempo sobre regras fiscais, juntei economistas, técnicos, que conhecem os dois lados da mesa, o lado executivo, do legislativo, e construímos uma proposta de regra fiscal e apresentamos para esse debate. Por exemplo, para que o governo possa ter uma opção, como teve na reforma tributária, ao invés do governo criar uma reforma completamente nova e aproveitar uma proposta que já está aqui na casa, como fizeram com a PEC 45 e a PEC 110. Perfeito. Então, tem aqui o PLP 62 de 2023 que está pronto para que possa se discutir o arcabouço fiscal. Então, ele é muito simples, é uma regra que ela concentra o objeto de controle, né, o desejo de controle fiscal a partir de um indicador, que é a dívida, né, a dívida líquida do governo. Então, a partir desse objeto de controle, a dívida, a gente cria um mecanismo para que a gente possa atingir o objetivo de uma dívida sustentável. Você cria ali os limites, né, estabelece os limites para que a dívida, quando a dívida está bem controlada, abaixo de 50%, hoje a dívida está em torno de 56%, a dívida líquida. Sim. A dívida bruta um pouquinho mais do que isso, mas a dívida líquida 56%. Então, você tem ali abaixo de 50%, está tudo bem e não precisa medida de ajuste nenhum. Mas se tiver entre 50% e 60%, você começa a acionar o que a gente chama de gatilhos, algumas medidas para você poder produzir equilíbrio fiscal que tem um impacto direto no endividamento, né? Por exemplo, quando se aprovou a PEC da Transição, que você citou no início, nós ampliamos o nível de gasto, de déficit, e esse déficit teve que ser compensado com emissão de dívida. Então, a dívida líquida, ela é um bom parâmetro e que reflete bem o equilíbrio fiscal. Então, de 50% a 60%, aciona a medida. A partir de 60%, a dívida, se ela crescer ao invés de reduzir, você aciona mais medidas, mais vedações para que você possa controlar o bicho ali, controlar a dívida num patamar que seja sustentável. É um projeto simples e que também tem, obviamente, se você não cumprir isso, tem sanções, responsabilização, que toda regra fiscal é completa, ela tem que ter todos esses mecanismos, objeto de controle, medidas e gatilhos, bônus. Se cumprir resultado primário ali, você pode reduzir as vedações, facilitar o governo ampliar gastos, e ela tem as sanções. E tem uma particularidade nas sanções, Fernando, que é o seguinte: não é a sanção se você não atingir um indicador, que às vezes a dívida pode reduzir ou não por um fator externo. Por exemplo, você tem uma crise financeira global, você tem recessão, mas a responsabilização é pelo não acionamento das medidas de controle. Então, esse é um arcabouço simples, completo e que está à disposição para o debate no Brasil. Perfeito. Deputado, muito do que tem se discutido gira um pouco em torno de se ter ou não o superávit primário, se estabelece aí alguns percentuais do superávit primário ou déficit em relação ao PIB, e se trabalha muito com dívida bruta. Por que o senhor escolheu a dívida líquida e se no modelo do senhor também se aborda a questão do superávit ou déficit? A dívida líquida porque ela capta melhor os efeitos do equilíbrio fiscal, né? Porque retira da dívida bruta, por exemplo, reservas internacionais, ativos. Então, ela é um indicador muito mais limpo
e que a correlação é muito maior do equilíbrio fiscal do superávit. Então, por isso, nós escolhemos, isso não é o Pedro Paulo que está dizendo, isso são vários estudos que ancoram essa decisão de se optar por esse indicador, que ele é mais justo no reflexo do dever de casa que é feito pelo governo, pela União, no equilíbrio fiscal. Então, por isso, utilizamos de dívida líquida, né? E os patamares que foram estabelecidos são patamares olhando, por exemplo, o que é o endividamento dos países emergentes, um pouco o que é a experiência internacional de patamar sustentável de dívida. Por isso, nós fizemos essas faixas de abaixo de 50, ok, entre 50 e 60, sinal de alerta, é o que a gente chama de limite prudencial, né? E acima de 60, sinal vermelho, medidas mais duras para conter principalmente a despesa. Tem um ponto que é importante, Fernando, é o seguinte: existe uma crítica grande em relação ao teto de gastos. Eu sou, de certo modo, sempre fui um defensor do teto, um teto ajustado e tal. Mas o teto de gastos tem uma mudança importante, que ele deixa de ser o objeto de controle, né? O objeto de desejo da regra fiscal que era na PEC do teto, né? Que era na emenda constitucional, e passa a ser um instrumento, né, de ação, uma medida de ajuste para você conter o endividamento crescente, entendeu? Então, essa é uma mudança importante. No meu projeto, tem uma série de adaptações do teto de gastos. Olhando a experiência do passado, a gente teve vários momentos que furamos o teto, então ele é um teto muito mais ajustado. A gente tem ali uma questão importante, que é você aciona os gatilhos, mas você também dá bônus, né, quando o governo cumpre o dever de casa. Um deles é o resultado primário, que também foi uma regra fiscal que nós adotamos na década de 90 e foi quebrada em 2014, quando a gente passou a ter déficits todos os anos. Então, o superávit, o resultado primário, passa a ser também algo que é uma medida, né, e é um bônus para quando o governo produz superávit. Vou dar um exemplo. Quando você está num patamar ali de entre 50 e 60, mas você atingiu o superávit, mas não conseguiu reduzir a dívida, você flexibiliza um pouco o aumento da despesa. Por exemplo, com IPCA, né, você aplica na despesa o IPCA mais um bônus de 1% de aumento na despesa. Se você não atingir superávit, metade disso que você ganha de bônus. Mas esse jogo de incentivos entre os gatilhos, né, e bônus, eu acho que é uma estratégia adequada para uma boa regra fiscal, para que ela gere incentivos para o governo equilibrar suas contas. A ideia é ter, então, também um movimento meio anticíclico, né? Nos momentos de crescimento, sim, você poupa um pouquinho, e se a economia for mal, aí o governo também teria a possibilidade de gastar um pouco mais. Sim, outra crítica que recebe as regras fiscais no Brasil é que elas são contracíclicas, né? Elas não utilizam o gasto público como um fator de recuperação econômica. Então, o modelo do arcabouço também traz o efeito anticíclico, que tanto gostam os economistas heterodoxos, né? Tem também entendendo que isso pode ser positivo, né? Sem exagero, mas tem também um mecanismo anticíclico no arcabouço fiscal do meu PLP. Perfeito. Eu li o projeto, deputado, e eu vi um ponto interessante aqui, que ele trabalha com algumas exceções, né? As transferências constitucionais e os créditos extraordinários. Sim. O ministro Haddad da Fazenda tem reclamado muito que saúde e educação ficaram muito defasados em função da aplicação do teto de gastos por vários anos. O senhor concorda com essa ideia de que saúde e educação teriam que ser recompostos, teriam que ter um tratamento um pouco diferenciado na criação desse arcabouço? Em parte. Educação e saúde sempre tem que ter tratamento diferenciado. Todos nós concordamos com isso. Mas não ter limite, né, é outra coisa. Todos nós, na nossa economia doméstica, estabelecemos limites para tudo, né? Para a educação, para a saúde, orçamento tem que ter limite, né? Achar que alguma despesa possa ser o infinito seja o limite, não tem como. O país quebra, o país volta a se endividar. Então, mas o ajuste no teto, porque o problema desse enforcamento de determinadas despesas, principalmente as despesas como saúde e educação, no teto antigo? Porque o que aconteceu é que você tinha essas despesas crescendo acima da inflação, não é isso? Com previdência, educação, saúde, isso foi espremendo
o espaço do teto da despesa para esses investimentos. Quando a gente ajusta nesse arcabouço que eu apresentei o teto, que você cria ali algumas regras que excluem, por exemplo, transferências, exclui uma série de outras despesas que nós vimos que não deram certo no teto atual, você continua mantendo a despesa uma margem suficiente para investimentos em educação, saúde e demais obras de infraestrutura dentro desse teto ajustado no arcabouço. Então, eu concordo em parte porque eu acredito que tem que ter um tratamento diferenciado, mas não ter limite, eu acredito que não é uma boa saída para um orçamento já endividado, uma baixa credibilidade da política fiscal no Brasil. Perfeito. A gente já está caminhando para o final, deputado. Eu Sim. queria deixar uma última pergunta e 1 minuto aí para o senhor fazer as considerações finais. Claro. Ontem, o Banco Central manteve a Selic em 13,75%. Uma das argumentações é exatamente que a gente não tem ainda um arcabouço fiscal que seja crível, definido, para dar mais sustentabilidade aí para uma possível redução dos juros. O senhor concorda com os juros a 13,75 e o senhor acha que o arcabouço fiscal é imprescindível para um eventual movimento de mudança aí na curva de juros? Olha, ninguém concorda com os juros que o Brasil tem, que é o maior juros real do mundo, né? Não é só nominal, o juros real é o maior 8%. do mundo, né? Então, todos nós queremos que a taxa de juros ela baixe, mas eu compreendo a posição técnica do Banco Central nessa manutenção da taxa. Por quê? Porque efetivamente faltam condições concretas, né, para que se possa reduzir a taxa de juros. Por exemplo, a inflação preocupa ainda não só a inflação no Brasil, como no mundo, né? A gente olha ali, se você esmiuçar os dados de inflação, por exemplo, o núcleo da inflação, que é algo que o Banco Central olha muito, o núcleo da inflação está maior, né, do que estava antes, não são quase 9% de núcleo de inflação. Então você tem que olhar os elementos de hoje, as expectativas para frente. Então eu acho que os dados que a gente tem hoje são dados que causam, que traz esse conservadorismo na manutenção da taxa Selic. A falta do arcabouço simplesmente enviado, poderia não estar aprovado, mas simplesmente o arcabouço sendo discutido aqui na Câmara poderia abrir espaço para o início de uma redução da taxa Selic. Então, assim, eu acredito que essa prudência do Banco Central a gente consegue compreender do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, mas é claro que a gente precisa criar as condições para que a taxa de juros, porque ela já começa a sentir os efeitos no setor produtivo, os efeitos no crédito, então, no crescimento, na desaceleração do crescimento. Então, mas o governo precisa fazer a sua parte, gerando essa segurança que, ainda que nós tenhamos déficit hoje, mas no médio e longo prazo, o Brasil voltará a ter equilíbrio fiscal, e isso é decisivo para uma mudança nessa rota de taxa de juros, para que a gente possa reduzi-la. Perfeito. Obrigado. Bom, deputado, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fernando. Obrigado aí pelos esclarecimentos e vamos ver como é que caminha o projeto. Obrigado pela entrevista. Um prazer estar aqui no Palavra Aberta, sempre à disposição. Obrigado. Eu conversei com o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, sobre o projeto de lei apresentado por ele, que propõe um novo arcabouço fiscal para o Brasil em substituição ao teto de gastos. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.